Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindas à nossa aula de costura. O que eu vou começar aqui agora é mostrar todo o passo a passo, todas as etapas de costura do nosso blazer. Na aula anterior eu mostrei o corte para vocês no tecido, também mostrei como entretelar ali o tecido principal, mas na hora de editar o corte do forro deu um probleminha no vídeo, então por isso que o vídeo ficou meio sem final. Mas não tem problema, porque o forro não tem segredo, ele já tá até aqui cortado, eu deixei aqui para vocês verem, ó, o algodão cru e o forro cortado, tá? O que a gente vai fazer nessa aula, antes de começar a montar o blazer, é a demonstração da montagem do bolso, tá? Porque mostrar direto na peça vai ser um pouco mais complicado, já que a peça é muito grande pra gente mostrar os detalhes. Então eu separei um algodão cru aqui com as partes do bolso cortado. Eu também tenho já cortado aqui no tecido principal. Eu cortei 2 pares de lapela, né? Um para cada lado, e 2 forros também, um para cada lado. E eu fiz a mesma coisa aqui no forro. Eu cortei um retângulo de tecido e já marquei os 12 centímetros aqui para simular o local de aplicação, como se fosse no blazer. E cortei aqui um parzinho de lapela. E aqui nessa outra parte eu também separei um retângulo com os 12 centímetros marcado e separei as duas partes do bolso, ó, um parzinho de lapela e um forro. Porque eu vou mostrar para vocês duas formas de fazer. Eu vou mostrar como que vocês vão fazer o bolso mesmo verdadeiro, com forro, com tudo. E também vou mostrar como vocês podem aplicar um bolso falso, aplicar só a lapelinha falsa ali, para quem não quiser ter o trabalho de fazer um bolso embutido, porque ele é bem trabalhoso de fazer, tá? Então nessa aula, antes de começar a montar o blazer mesmo, eu vou mostrar como fazer um bolso embutido para que vocês possam treinar aí no retalho, alguma coisa assim, antes de a gente partir para a peça mesmo. Caso dê algum problema, vocês não vão acabar estragando o tecido, tá? Então vamos lá, agora eu vou sentar na máquina e vou mostrar o passo a passo para vocês. Olha só, pessoal, eu tô aqui com a minha máquina toda preparada já, né? Eu creio que vocês, se vocês estão fazendo uma aula de blazer, porque vocês já sabem todo esse passo a passo, então eu não vou me ater a isso, tá? Vamos direto para a construção do nosso bolso. Na lapela, eu fiz o seguinte, eu deixei 1 centímetro de margem de costura em todo ao redor aqui, e aqui em cima eu deixei 2 centímetros de margem de costura para poder fazer a aplicação desse bolso, um bolso falso, né? Uma lapela somente de aparência. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o acabamento na lapelinha mesmo, tá? Então aqui, ó, a minha máquina, ela tem uma margem de costura de 1 centímetro para me ajudar, mas vocês podem usar uma manguia ou então colocar uma fita crepe na distância aqui para poder marcar, tá? Então vamos lá. Vou começar fechando esse bolsinho, vou colocar no ponto 2, na costura reta. Vou começar com retrocesso, vou passar a costura toda ao redor e terminar com retrocesso. Muito bem. Feito esse processo dessa margem de costura de 1 centímetro, eu vou dar piques aqui de mais ou menos 1 centímetro de distância, onde eu tenho curva, tá? Cuidando sempre para não pegar a costura ali, eu não posso estourar essa costura, mas eu tenho que chegar o mais próximo possível, porque isso vai garantir que eu vire depois a minha peça do avesso para poder dar o acabamento, tá? Vou fazer isso dos dois lados. Muito bem, e agora eu posso virar o meu bolso. E aqui eu tiro bem os excessos, tá? Eu tiro bem os excessos aqui e vinco bem o encontro desses tecidos. E para dar um acabamentozinho eu posso passar isso no ferro. Prontinho, aqui o meu bolso tá passadinho e agora é a hora de eu escolher se eu faço um acabamento de pesponto, né, bem na beiradinha assim, se eu faço com 1 centímetro, que tipo de acabamento eu vou dar nessa lapelinha. Eu vou deixar ele assim, bem simplesinho mesmo, tá? Pra gente poder deixar ele limpinho, com a aparência limpinha assim. E agora, fazendo de conta, né, simulando que essa parte aqui é a do meu blazer, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar essa caneta aqui é mágica, tá? Ela sai. O que que eu vou fazer? Eu posso aparar essas linhas aqui, porque a gente não vai trabalhar com overlock. E eu posso posicionar o meu bolso virado para cima, dessa maneira, em cima da marquinha que eu fiz. E passar uma costura de 1 centímetro de margem. Ou o pezinho de calcador, que é quando a gente vai alinhar essa beiradinha aqui que a gente tem de marcação com a beiradinha do nosso calcador, dessa maneira. E vai costurar até o final. Muito bem, eu tiro os meus excessos de linha aqui.
E agora eu vou puxar esse bolso para baixo, aqui, e vou passar bem a ferro para vincar bem essa costura. Agora sim, com o meu bolso passado, eu vou passar uma costura bem rente aqui em cima, vou dar a volta e vou fechar lá em cima de novo com uma distância de pezinho de calcador. Então, como que eu vou fazer? Eu vou começar bem aqui em cima mesmo. Esse excesso que ficou aqui, eu posso dar uma empurradinha para dentro, dessa maneira. Então, eu vou começar bem ali no cantinho. Vou descer 4 pontos e vou virar, que fique bem rente também a minha bordinha novamente com o meu pé de calcador. E vou até o final. Chegando aqui no final, cravo a agulha, eu posso dar uma erguidinha e colocar novamente o excesso para dentro, para chegar com a costura até o final. Aqui novamente eu cravo a agulha, eu viro o meu bolso e ando com 4 pontinhos. Cravo a agulha novamente, viro e vou retornar com a minha costura até chegar ao outro lado. Bem na beiradinha mesmo aqui da primeira costura. Quando eu chegar com a minha costura em cima do primeiro ponto que eu fiz, eu cravo a minha agulha e fecho de novo os 4 pontinhos. Para poder finalizar essa costura. E a nossa costura vai ficar assim, com essa distância finalizada aqui nesse cantinho e o outro lado fica limpinho. Esse aqui é o nosso bolso falso, tá? Agora a gente vai fazer o bolso de verdade. A gente vai fazer as etapas do bolso embutido. Então eu vou começar fechando a lapelinha, igual eu fiz do outro lado. Prontinho, ó, já tá pronta a minha outra lapelinha. Deixa eu tirar meu ferro daqui. Aqui também, novamente, simulando que é a parte do blazer com a marcação do lado direito, tá? Não é o lado da entretela, é o lado direito, a simulação. Eu vou pegar também o tecido do forro do bolso. Eu vou reservar essa lapela primeiro, por enquanto. E aqui eu tenho os 12 centímetros marcados no forrinho. Eu vou juntar essas marcações, posso juntar assim, ó, essas marcações. Aqui tem mais ou menos 4 centímetros de distância, tá? Que vai ser o suficiente para eu fazer o acabamento que eu quero. Então, eu posso marcar aqui, colocar em cima, mais ou menos. Com o auxílio do meu alfinete, eu posso segurar. E vou marcar aqui os meus 12 centímetros também. Eu vou marcar essa linha aqui, desse lado. Vocês podem fazer isso, se vocês não têm experiência, vocês podem fazer isso para se guiar, tá? Vamos lá, 12 centímetros. Outra coisa é que se vocês não têm muita experiência, vocês podem deixar uma margem maior de costura. Eu deixei 1 centímetro, tá vendo? Mas vocês podem deixar uma margem maior, não tem problema algum, tá? E agora, olha só o que eu vou fazer. Eu vou começar colocando o meu calcador rente a essa linha aqui no início. Eu até posso marcar aqui, ó. Vocês podem marcar aqui com a caneta. Quanto mais marcações vocês fizerem, melhor. Vocês podem marcar aqui com a caneta o finalzinho, um risco assim. Aqui do outro lado também, porque isso vai facilitar onde vocês começam e onde vocês terminam. Então, vamos lá. Colocando rente a minha linha marcada e a agulha cravada lá naquela primeira linha, o que eu vou fazer? Eu vou seguir uma costura com essa distância de pé de calcador até na outra marcação. Vou fazer tipo o que a gente fez na outra lapelinha. Vou descer e também vou seguir de volta com a margem de pé de calcador. Vamos lá. Prontinho, cheguei na marca. Agora eu cravo a minha agulha e viro. Cravo a minha agulha e viro novamente e volto com a mesma marca de pé de calcador a partir da linha central. Chegando aqui no final, eu cravo a agulha e volto por essa linha até o meu ponto inicial. E agora eu volto mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros pela primeira marcação, pela primeira linha. Dessa forma, porque daí eu não preciso dar retrocesso, tá? Então, esse é o primeiro passo do nosso bolso embutido. E a partir daqui, o que a gente vai fazer? Vocês podem marcar um Vzinho aqui, ó. Pode marcar de caneta mesmo. Não precisa ter muita medida, tá? Porque agora a gente vai abrir isso daqui, ó. Eu vou dobrar aqui.
Vou fazer um leve piquezinho, pequenininho. E com a ponta da minha tesoura, com muito cuidado, eu vou cortar pela linha central até chegar no início do meu Vzinho, assim. E aqui eu vou cortar até na beiradinha do meu bolso, né, até na beiradinha desse meu retângulo, cuidando muito para não cortar a linha. Como essa pontinha da tesoura aqui, ela tende a ser assim milimetricamente maior, vocês têm que ter muito cuidado com a parte de trás da tesoura, tá? Então, olha só, o suficiente. Do outro lado, a mesma coisa. E agora vamos seguir pro lado oposto. Perfeito. Agora eu posso tirar os meus alfinetes. E agora eu vou pegar toda essa parte do forro, deixa eu segurar aqui, toda essa parte do forro e vou jogar pro outro lado, olha só, por dentro do buraco. Olha só que interessante. Tá vendo nosso buraco aqui? Dá pra ver? Deixa eu soltar aqui. Do outro lado vai ficar com o forro aparente. E agora eu posso usar ou o ferro, ou eu posso vincar bem com o meu dedo assim, ó. Eu vou puxar a costura, não é puxar com força não, tá, gente? É com delicadeza, para poder vincar essa costura dessa forma. E é importante, por que eu falei que tem que cortar bem certinho aqui no cantinho? Para não ficar engrunhadinho assim. Então aqui a gente dá uma puxadinha, a gente ajeita esses cantinhos, porque tem que ficar o cantinho 90 graus, bem quadradinho mesmo, tá? Então a gente pode passar isso daqui. Olha só, gente, eu passo vincando bem as costuras, tá vendo? Inclusive essa costura lateralzinha aqui, a de cima também. Olha só, pessoal, eu passei aqui, eu passei a parte de cima, passei as lateraisinhas, tá? E eu não passei ainda a parte de baixo. Porque o que que acontece? A parte de baixo é que vai ser aquela vestinha do meu bolso. Eu vou dobrar ela pra cima, assim. E do lado direito, olha só como que ela vai ficar. Ela que vai fechar o meu bolsinho, tá vendo? Então, eu fecho ela, eu encosto ela na linha de cima, sem ultrapassar, cuidando para não ultrapassar. Dessa forma, e eu posso fazer isso com a ajuda do ferro também. É importante eu usar o ferro aqui. Eu posso segurar com os alfinetes na lateral, para ficar bem no lugar certinho, e passar ferro aqui, para ficar bem do jeito que eu planejei. Então, olha só, passadinho, como é que ele fica? Você quase não percebe, tá vendo? Como que fica do outro lado? Olha lá, presta atenção. Primeira coisa, eu deixo essa linguinha aqui para baixo, tá? E aí eu vinco bem esses cantinhos aqui com ferro, passo bem esses cantinhos e aí eu dobro para baixo aqui, passando e vincando bem a parte de cima. E aí do outro lado vai ficar assim. Então, com ele bem passadinho mesmo, o que eu vou fazer agora? Ó, eu vou segurar as laterais para que isso aqui fique preso. Essa partezinha de trás aqui dobrada, ela tem que ficar presa, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Eu vou pegar somente a parte direita do blazer aqui, ou da peça, e dobrar pra frente, assim. E eu vou deixar toda essa dobra aqui com essa linguinha pro outro lado. E aí, em cima dessa costura que já existe, eu vou passar uma outra costura reta. É um processo bem delicado, porque pode comprometer toda a parte visual aqui do bolso se eu fizer errada, pode ficar enrugadinho, daí não fica tão legal, não fica um acabamento bonito. Então eu tenho que ter bastante cuidado mesmo nessa hora, na hora de pegar aqui do lado, ó, eu tenho que pegar todas as partes dessa forma. Eu posso segurar aqui com o alfinete para me auxiliar, para não precisar ficar segurando. Olha, desfia bastante o algodão cru, só que eu não quero usar overlock, porque eu acho que nem todo mundo aí tem overlock, né? E aqui, vamos lá. Cuidando para não pegar a parte principal, eu vou fazer uma costura reta, passando em cima da costura que eu já tenho. E agora, em vez de dar retrocesso, eu vou voltar com a minha costura. Para não ficar uma costura grosseira de retrocesso, eu vou fazer esse processo voltando. Posso tirar meu alfinete já, porque já tá seguro, então agora eu já posso segurar aqui para cuidar, para não enrugar. Muito bem, ó, ficou preso. Tá vendo como fica preso aqui agora? Ó, agora eu não tenho mais essa preocupação. Eu vou fazer isso do outro lado também, tá?
Olha só, prontinho. E agora é que chega a hora da lapela, né? Que a gente vai encaixar a lapela aqui dentro da parte superior, ó. Você pode marcar aqui a medida, né, que você deixou. E aí encaixar aqui por dentro. Vai encaixar e vai ajeitando aqui até chegar na linha. Dessa maneira, assim. Aí a mesma coisa, se você quiser fazer o pesponto aqui, você pode, tá? E aí, agora, a gente vai a mesma coisa, ó, colocar pro outro lado aqui e deixar a parte do bolso, a parte do forro e essa linguinha que ficou aqui. E a gente vai passar a primeira costura reta, bem rente a essa costura do bolso. Aqui a gente pode dar retrocesso e passar bem em cima. Perfeito, ficou seguro aqui, ficou tortinho, mas não tem problema. Agora a gente vai passar isso. Olha só, o meu bolsinho tá passado, minha lapelinha, e aqui ficou o meu bolso. Ainda não fechamos o forro, então por isso que tá aberto, tá? E agora a gente vai fazer o acabamento ao redor desse bolso. O que eu vou fazer? Começando aqui por baixo, aqui pelo cantinho, eu vou fazer uma costurinha de pesponto bem rente à minha costura. E vou dar a volta em todo o meu bolso, olha só. Antes de fazer o acabamento no forro, tá? Começa bem pelo cantinho mesmo. Aqui a gente pode abaixar a lapela e subir por cima dela. Olha só, aí quando eu chego no início da primeira costura, eu alinho bem os dois pontinhos e desço novamente aqui um centímetro mais ou menos, para não precisar dar retrocesso. Muito bem, aí o bolso fica assim, com essa aparência, tá? E agora, para fechar o forro, da forma que eu calculei, a gente precisa somente dobrar o forro aqui para cima e fechar toda a lateral e aqui em cima também. E aí a gente fica aqui com um forrinho, tá? Mas, se vocês quiserem um bolso mais fundo, vocês podem simplesmente cortar uma outra parte e colocar aqui em cima. Eu vou fazer da forma que a gente calculou inicialmente, eu vou cortar esse excesso aqui de cima e aparar junto com a lapela aqui, só para não ficar muito comprido para cima. E para cortar também esses excessos de fios. Dessa forma. E agora é só costurar tudo ao redor. Cuidando para não costurar a parte principal do bolso aqui, tá? Prontinho, ó, meu bolso tá pronto. Aqui eu acho que eu deixei muito grande, ó, então o bolso ficou difícil até de abrir, tá vendo? Vocês podem deixar pela metade essa bichinha ou sem nenhuma, tá? Então aqui fica muito a critério de vocês que tamanho que vai ter essa dobrinha aqui, tá? Ó, meu forrinho tá dobrado, meu bolso, tá vendo? Nas costas ele ficou assim, aqui saiu do lugar porque a máquina doméstica ela não aguenta tecido muito grosso, então acabou saindo, eu tive que passar outra costura, por isso que eu falei que se vocês quiserem deixar uma margem de costura maior, para esse início é melhor, tá? E aí vocês podem fazer o acabamento de zigue-zague aqui do lado de novo, porque eu não vou usar overlock nesse blazer, contando que vocês aí também não tenham overlock, tá? Bom, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de bolso. Eu vou montar um cronograma de bolsos para dentro da plataforma, vou ensinar algumas variações de bolsos embutidos e também o bolso faco, o bolso chapado, vou montar um cronograma bem completo só de bolsos lá pra gente, tá? Mas por hoje eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado e na próxima aula eu vou dar o início ao blazer mesmo, com todos os acabamentos necessários. Eu vejo vocês na próxima aula.